Eleições 2018. Como o brasileiro se informa para escolher os candidatos? A Justiça Federal condenou a Caixa a indenizar os moradores. Isso porque, ao emprestar dinheiro à construtora, o banco tem o dever de fiscalizar a obra financiada. A empresa Uber foi condenada a pagar danos morais e materiais por erro no trajeto de passageiro. A ação conjunta das instituições para aprimorar o serviço entregue à população dá certo. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para que a remuneração de juízes federais, acompanhada dos nomes, não fosse divulgada. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes para a gente. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite e boa noite para todo mundo. Olha, esse pedido foi feito pela Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa associação alegou que a divulgação do nome do magistrado e também do local onde ele trabalha, além do salário, do salário dele, violaria a intimidade e a privacidade previstas em lei. A associação pedia que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região divulgasse apenas a matrícula dos juízes federais. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do STF, lembrou que o Supremo já afirmou o seguinte entendimento. Neste caso, as informações são de natureza pública do cargo e, portanto, não ofendem aí os princípios de privacidade e intimidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. Ministério Público Federal em Pernambuco promove encontro entre representantes de organizações de famílias de crianças com microcefalia e o governo do estado para fiscalizar medidas para o tratamento de saúde e acolhimento desses pacientes. A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são menores que o normal para a idade. Isso prejudica o desenvolvimento mental porque os ossos, que são separados no momento do nascimento, se unem muito cedo, impedindo que o cérebro se desenvolva normalmente. Em 2015, o Brasil viveu um surto do Zika vírus transmitido pelo mesmo mosquito causador da dengue e que, ao picar mulheres grávidas, causa microcefalia nos bebês. Desde então, o Ministério Público Federal tem adotado ações para verificar se os governos adotaram medidas não só para conter a transmissão do vírus, como para dar assistência às famílias atingidas. Em Pernambuco, famílias atingidas pelo Zika vírus participaram de reunião com o MPF e representantes da Secretaria de Saúde do Estado para debater sobre o tema. O objetivo foi verificar se as crianças estão tendo o tratamento necessário e se o governo estadual está promovendo suporte assistencial e psicológico às famílias. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que tem realizado mutirões para acompanhar as grávidas e atender vítimas da doença. O Ministério Público Federal pediu informações sobre o fornecimento de medicamentos básicos e suplementos alimentares às crianças afetadas, bem como sobre denúncias de equipamentos quebrados nos centros de reabilitação e hospitais. E o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, negou o pedido dos advogados do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, para a retirada do filme de campanha eleitoral de Geraldo Alckmin. Repórter Carla Lucena com mais detalhes sobre essa decisão. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Segundo os advogados, o vídeo que trazia a destruição de alguns objetos por tiros poderia prejudicar a campanha eleitoral do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Na decisão, o ministro do TSE, Sérgio Banhos, disse que não há manipulação no vídeo, que não encontrou nenhuma irregularidade capaz de denegrir a imagem do candidato e ainda que o vídeo não faz citação ao nome de Bolsonaro. O ministro ressaltou que na liberdade de expressão, às vezes há algumas opiniões que são inquietas e que isso faz parte da democracia. E ainda falando sobre eleições, na última sexta-feira, depois de um julgamento de mais de 11 horas, o Tribunal Superior Eleitoral negou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também determinou que o candidato não pode aparecer que Lula não pode aparecer como candidato à presidência da República nas propagandas. O ministro Luiz Felipe Salomão determinou ontem à noite multa de R$500 mil por programa em que Lula fosse citado como presidenciável. E ainda na última sexta-feira o TSE
aprovou a candidatura de Geraldo Alckmin e José Maria Emael como presidente. Veja na reportagem. A decisão do ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, atende à representação do Diretório Nacional do Partido Novo. O pedido de impugnação foi feito após a primeira inserção da propaganda eleitoral gratuita no rádio apresentar Lula como candidato à presidência. No parecer, o ministro estipulou multa de R$500 mil para cada veiculação que insista em utilizar o ex-presidente. Na sessão extraordinária da última sexta-feira, o relator do processo do registro de candidatura de Lula, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a condenação sofrida pelo ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região o deixou inelegível. Não cabe à Justiça Eleitoral formular juízos sobre o acerto ou desacerto da decisão. Quem poderá fazer isso ainda é o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, caso venham a prover em algum momento os recursos lá interpostos. A defesa destacou a recomendação dada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU de que Lula não fosse impedido de participar das eleições. No entanto, o relator ressaltou que os pareceres da organização não têm força vinculante para a justiça brasileira. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos independentes. Por esse motivo, suas recomendações, mesmo quando definitivas, o que não é o caso, nós estamos falando de uma medida interina, não tem efeito vinculante. A maioria do plenário do TSE seguiu o voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso para rejeitar o registro de candidatura do ex-presidente. A Corte Eleitoral deu 10 dias para a coligação indicar um substituto. A decisão do tribunal também retira o nome dele da urna eletrônica, além de impedir que Lula realize atos de campanha. A veiculação de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão está proibida. Faculta-se à coligação substituir o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no prazo de 10 dias, na forma do artigo 13, parágrafos 1º a 3º da Lei 9.504 de 1997. Segundo, aqui que ficou a retificação. Fica vedada a prática de atos de campanha presidencial pelo candidato cujo registro vem de ser indeferido. E terceiro, como já determina-se a retirada do nome do candidato da programação da urna eletrônica. A sessão, que teve mais de 11 horas de duração, também foi dedicada à análise dos pedidos de registro de candidatura das chapas de Geraldo Alckmin e José Maria Emael. Ambos foram deferidos. Já são 11 candidatos à presidência da República aptos a concorrer às eleições de 2018. E hoje à tarde, a coligação que reúne PT, PCdoB e PROS disse que informou ao Tribunal Superior Eleitoral que já retirou da propaganda eleitoral a imagem que mostrava o Lula como candidato a presidente da República. Voltamos ao estúdio. O eleitor brasileiro já está vendo a cara e ouvindo as promessas dos candidatos às eleições deste ano. Mas como o tempo de propaganda no rádio e na TV é curto, nem sempre é possível entender a mensagem. O jeito é buscar outros meios de informação. Propaganda no rádio e na TV. Para os candidatos, uma chance de conquistar votos. Para o eleitor, um serviço. É uma forma do brasileiro escolher o candidato a presidente, deputado federal estadual, senador e governador. Mas será que o eleitor acompanha esse tipo de divulgação? Quero ver as propostas dos candidatos, o que vai ser, o que vai mudar. Acho que as pessoas têm que manter mais informadas, né? É um ano que o pessoal está se interessando mais ainda. Eu não dou conta, não. No caso do rádio, a propaganda é às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Já na TV, à 1h da tarde e às 8h30 da noite. A propaganda dura 25 minutos. Para presidente da República e deputado federal, ela é veiculada às terças, quintas e sábados, com 2 inserções de 12 minutos e 30 segundos cada uma. Para senador, ficam reservadas as segundas, quartas e sextas, com 2 entradas de 7 minutos.
Nesses mesmos dias, as propagandas dos candidatos a governador, deputado estadual ou distrital, com 9 minutos de duração cada uma. O horário gratuito no rádio e na TV foi criado em 1965 por meio de lei. Hoje, há quem prefira se informar de outras maneiras. Eu ando com o celular e acompanho na internet. Eu vejo os políticos falando, mandando mensagem. Hoje mandou um pedindo voto. Mais assim na internet, buscando sites, fórum, notícias, assim, mas eu busco mais no celular mesmo. Seja qual for o meio de comunicação, o eleitor já tem certeza do tipo de candidato em que quer votar. O caráter, né, que hoje em dia quase todos não têm. Deve ser um candidato que se responsabilize pela educação da sociedade. Honesto, né, primeiro. Não menosprezar as minorias. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que partidos e coligações incluam na propaganda eleitoral a janela de libras. A determinação vale tanto nos blocos como para as inserções na televisão. Nem todo mundo está cumprindo a regra que está disposta na resolução do TSE. De acordo com a legislação, o uso de recursos de acessibilidade é obrigatório e de responsabilidade dos partidos e coligações. Os magistrados deram prazo de 48 horas para que os representados adaptem a propaganda eleitoral na televisão, sob pena de multa de R$ 5.000 por veiculação indevida. E você vai ver daqui a pouco, de olho no percurso. A ação conjunta das instituições para aprimorar o serviço entregue à população dá certo. Nada mais prático do que usar aplicativo para se deslocar. Melhor ainda quando o preço é acessível, mas é bom ficar atento à prestação desse serviço. Recentemente, a empresa Uber foi condenada a pagar danos morais e materiais por erro no trajeto de um passageiro. Tecnologia aliada a bom preço. Eu acho um aplicativo de extrema acessibilidade, tanto nas questões de você poder se locomover livremente, sem o impedimento de procurar estacionamento e etc. E também acho que o preço vale o conforto também. O aplicativo é considerado prático e com preço acessível. O passageiro precisa apenas se cadastrar, definir o trajeto e a forma de pagamento, que pode ser em dinheiro ou cartão de crédito. Mas às vezes, nem tudo sai como planejado. Foi o que aconteceu com o Renato. O nutricionista conta que nas férias com a família no Rio de Janeiro, eles solicitaram 3 carros do aplicativo para se deslocarem até o aeroporto, mas que o motorista que levava ele e a noiva errou o caminho. Além de perder o voo, o nutricionista também teve outros prejuízos. Fora todo o prejuízo e todo o estresse no atraso, né, de chegar aqui, teve a questão do dano moral quanto à minha imagem, porque eu tive que desmarcar com pacientes que já estavam confirmados na agenda por um motivo de perda de voo, que dá a entender que é desorganização e tudo. Então, isso não pega bem para a imagem. O caso foi julgado pela Justiça do Distrito Federal, que condenou a empresa Uber a pagar danos morais e materiais no valor de R$ 2.088. A empresa apresentou recurso, mas a Justiça manteve a decisão. Apesar de toda a tentativa da empresa em argumentar que trata somente da intermediação entre pessoas para o transporte particular, o tribunal entendeu que havia sim uma relação de consumo e que em decorrência dessa relação havia responsabilidade objetiva no caso da empresa e que por conta disso ela deveria ser a responsável pela indenização e a reparação. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da empresa Uber, que preferiu não comentar o caso. Problemas estruturais em imóveis de um conjunto habitacional em Monte Alto, no interior de São Paulo, levaram o Ministério Público Federal a cobrar providências. Os moradores vão ser indenizados em cerca de R$ 24.000.
As 55 casas foram adquiridas por um sistema financeiro de habitação que tem como principal intermediário a Caixa. O problema é que quando os moradores entraram nas casas, encontraram trincas nas lajes, rachaduras, defeitos no sistema elétrico e infiltrações. A construtora responsável pelo empreendimento faliu e a Justiça Federal condenou a Caixa a indenizar os moradores. Isso porque, ao emprestar dinheiro à construtora, o banco tem o dever de fiscalizar a obra financiada. Cada morador deve receber em torno de R$24 mil, valor que foi estipulado em 2011 e deve ser corrigido. Hoje em dia, o plano de saúde da empresa é o que garante acesso a exames, tratamentos e procedimentos médicos a muita gente. Se não fosse ele, a única alternativa para muitos seria migrar para o SUS. Por isso, Érica, perder esse tipo de benefício pode ser um problemão, né? É sim, Willy. Em alguns casos, quando a pessoa é demitida, por exemplo, pode ainda permanecer no plano pagando o mesmo que a empresa pagava. No entanto, é preciso ficar atento. Isso pode não valer quando o plano era custeado só pelo empregador, sem a participação do funcionário. O empresário Arthur Ribeiro trabalhou durante 2 anos para um grupo de concessionárias. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estava o plano de saúde. O empregador pagava uma parte e ele o restante. Quando saiu da empresa, Arthur tentou continuar com o auxílio, mas não conseguiu. Eles realmente rescindiram o plano e falaram que não tinha condição, que não tinha como eu seguir. Inclusive, a minha proposta foi de eu continuar pagando integralmente, mas mantendo o meu plano, né? Só que eles não mantiveram. Além do empresário, centenas de pessoas em todo o país buscam permanecer no plano de saúde após encerrado o vínculo empregatício. Para pacificar o tema, o STJ decidiu que, na hipótese de planos coletivos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa não tem direito a permanecer como beneficiário, salvo disposição expressa em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nessas situações, o pagamento de coparticipação não é caracterizado como contribuição. Além disso, a oferta de serviços médicos pelo empregador não configura salário indireto. A tese foi fixada pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar 2 recursos especiais repetitivos. Com o entendimento, pelo menos 615 ações que estavam suspensas poderão ter solução definitiva nos tribunais de todo o país. Em um dos casos analisados pelo colegiado, o ex-empregado ajuizou a ação pedindo para continuar no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura do período do contrato de trabalho. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido por considerar que a assistência à saúde constitui salário indireto. A operadora do plano de saúde recorreu da decisão no STJ, alegando que o autor não contribuiu para o plano durante o prazo do contrato de trabalho, o que impediria a manutenção do benefício. Com a fixação da tese, os ministros acolheram o recurso do plano e julgaram improcedentes os pedidos da ação. Este advogado explica que o ex-empregado pode continuar com o plano, mas não nas mesmas condições de quando era funcionário. Quando a empresa é quem paga o plano para o funcionário e ele é demitido, ele tem um período para decidir continuar com aquela mesma operadora ou para contratar um novo plano, aproveitando as carências. Isso não quer dizer que ele vai ter o mesmo valor que era pago pela empresa, por exemplo, porque a partir de então ele vai contratar como pessoa física. Não é um plano de pessoa jurídica, não é um plano empresarial. Então ele vai sair e vai contratar. Ele pode, se quiser, ter a mesma característica de plano, só que o valor vai ser o valor de tabela para um cliente pessoa física. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, mais cidadania. A ação conjunta das instituições para aprimorar o serviço entregue à população dá certo. Fim do papel para o diploma de curso superior. A partir de agora, quem se formar na Universidade de Brasília vai receber o documento digital. E esse serviço terá que ser implantado em todas as instituições de ensino superior do país. O diploma é o mesmo, frente e verso.
tem a assinatura da reitora e o carimbo do Ministério da Educação. A única diferença é que o documento não será mais impresso e nem vai precisar de segunda via. A universidade garante ad eterno que aquele diploma está registrado aqui. Então você pode comparar com o que a pessoa está te exibindo. Então, se você verifica os dados dela, se é mesmo aquela pessoa, etc. Isso por si só já é um fator muito importante. Mas junto com isso, tem a assinatura digital registrada no ICP Brasil, garantindo todas as questões de segurança e todas as questões legais necessárias da assinatura da reitora. Então você baixa o certificado da assinatura da reitora e verifica se foi a reitora mesmo que assinou, ou seja, você está reconhecendo a assinatura dela como se tivesse ido ao cartório. A Universidade de Brasília saiu na frente. É a primeira instituição federal de ensino superior do país a disponibilizar o serviço. Economia de papel e de tempo. Por ano, a UNB imprimia cerca de 9 mil diplomas. Até o semestre passado, os estudantes esperavam pelo menos 4 meses para ter acesso a ele. Agora, assim que terminar o curso e colar grau, o aluno terá acesso ao documento. Pode facilitar, sim. Em decorrência, se for de um site que não caia, que não dê problema, sim. Facilita bastante a vida de quem quer pegar o diploma de uma forma mais rápida para trabalhar e essas coisas assim. A portaria que autoriza a emissão de diplomas digitais foi publicada pelo Ministério da Educação em abril deste ano. As instituições de ensino superior vão ter 2 anos para implantar o novo modelo. O Tribunal de Justiça de Minas lançou o projeto piloto do Sistema Informatizado para Controle de Depósitos Judiciais. Durante a cerimônia, o desembargador Nelson Messias, presidente do TJMG, destacou a importância do projeto e a economia que será proporcionada ao Poder Judiciário. Nós agora teríamos segurança em relação aos depósitos judiciais. Nós diminuiremos a burocracia para atender o cidadão, facilitaremos a vida dos juízes e dos servidores, e essa é uma grande conquista para os cidadãos de Minas Gerais. O processamento dos depósitos judiciais a ser realizado em meio eletrônico compreende serviços de emissão de guia de depósitos, atualização de dados de conta judicial, pagamento de valores, fornecimento de saldos e extratos, bem como a emissão de alvará eletrônico. O depósito judicial é feito por meio de documento do tipo compensação bancária, padrão FEBRABAN, pagável em qualquer agência bancária ou correspondente, por meio eletrônico ou pela internet. O Fórum Civil de João Pessoa ganhou um espaço de acolhimento para as mães e crianças. Isso graças à parceria entre o Tribunal de Justiça e a OAB da Paraíba. O espaço, que recebeu o nome da defensora pública Maria de Fátima Lopes, conta com uma sala de amamentação, brinquedoteca e fraldário. De acordo com a visão das instituições, o objetivo principal é proporcionar acolhimento e bem-estar às pessoas que têm filhos pequenos e que participam de audiências na vara de família da comarca da capital paraibana. Agora vão ter um espaço aqui ideal para que fiquem acomodados enquanto os pais realizam suas audiências e, diante das necessidades de trocar fraldas e de a mãe amamentar, também vão ter esses espaços. Então, é uma coisa fantástica para o nosso fórum. São espaços de humanização, mostrando que a ação conjunta das instituições para aprimorar o serviço entregue à população dá certo. Já fizemos isso na Justiça do Trabalho, estamos fazendo isso na Secretaria de Administração Penitenciária com os parlatórios nos presídios, assumindo o custo e o Estado entregando o espaço. Carolina Lopes, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-PB, comentou sobre a importância do novo espaço para a mulher advogada, os jurisdicionados e servidores. Nós víamos muitas mães dando de mamar nos corredores aqui do fórum, porque não tinha nenhum espaço adequado para ela estar nesse momento tão especial. Então, nós vimos essa carência e, em parceria com o Tribunal de Justiça, com a diretoria do fórum, nós hoje inauguramos esse espaço. Para o vice-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, a iniciativa, sobretudo, atende aos preceitos fundamentais de cidadania e dignidade da pessoa humana. Tem uma importância singular na vida do judiciário e daquelas pessoas que utilizam o serviço do judiciário. Eu acho até que está contribuindo para o acesso à justiça, também esse espaço. Hora de dar um giro na rede, conferir as últimas notícias.
Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em decisão provisória, determinou que a União emita certificado de regularidade previdenciária em favor do estado do Tocantins. O certificado é um documento fornecido pelo Ministério da Previdência Social que atesta boa gestão dos recursos destinados à aposentadoria e seguros do INSS. O Tocantins recorreu à Justiça por não conseguir acesso aos recursos em razão da falta de renovação do certificado. No Rio de Janeiro, o TRF2 irá julgar nesta terça-feira a apelação apresentada pelas defesas do ex-governador Antony Garotinho e do ex-chefe da Polícia Civil Álvaro Lins. Eles foram condenados por receber propina para facilitar a exploração de jogos de azar. Em Goiás, a Justiça determinou a abertura de ação penal contra o ex-governador e atual candidato ao Senado, Marconi Perillo. Ele é acusado de corrupção passiva em contrato firmado pelo Estado com uma construtora. E o Ministério da Saúde determinou que os estados que não conseguiram atingir a meta de 95% de vacinação contra a poliomielite e o sarampo devem prorrogar a campanha. O novo prazo é até o dia 14 de setembro. Apenas 7 estados conseguiram imunizar 95% das crianças com idade entre 1 e 5 anos de idade. O giro fica por aqui. Você em casa, para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.